Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 14. Jesus e seus aspectos humanos. Pergunta: através da leitura de certa biografia de Jesus, tivemos conhecimento de que ele era realmente um enfermo, porque suava sangue pelos poros. Que dizeis? Ramatiz: não ignoramos os sentenciosos diagnósticos de alguns médicos terrenos, envaidecidos pela ciência acadêmica e que procuram situar Jesus na terminologia patogênica de hematidrose, porque ele exsudava suores impregnados de sangue. Escritores e médicos presunçosos procuram explicar a hiperfunção das glândulas sudoríparas de Jesus num esquema patológico, porque ignoram em absoluto que o organismo carnal do mestre é que lançava a mão de recursos de emergência para subsistir ante a carga espiritual poderosa que lhe atuava além da resistência biológica humana. Ele vivia sob estados febris e excitações incomuns em dramática luta para manter-se sob o excelso do potencial que lhe descia do céu, procurando a matéria e fluindo pelo seu corpo, como se este fora realmente um poderoso fio terra vivo. A sua natureza carnal processava verdadeira descarga fluido-magnética através do sistema glandular, cuja exsudação sanguínea jamais poderá ser considerada um ataque específico e mórbido de hematidrose. Após esse fenômeno, tal qual aconteceu no Horto das Oliveiras, às vésperas do sacrifício no Calvário, o espírito do mestre desafogava-se, adquirindo certa liberdade sobre o corpo desfalecido, exausto e febril. O Divino Mestre era um cadinho de química transcendental fabulosa, no qual se processavam as mais avançadas reações dos problemas espirituais. O passado e o futuro não tinham limites de graduação na sua mente poderosa e genial. Os conceitos mais insignificantes poderiam se tornar sentenças milenárias sob o toque mágico da sua alma. Desde moço, ele misturava-se com os forasteiros e mercadores provindos do Egito, da Índia, Caldeia, Grécia, África e outros extremos do orbe. Fazia questão de prestar-lhes pequenos favores nos entrepostos das estradas, só para ouvi-los falar de outros povos e outras terras. O jovem nazareno, admirado e querido por todos, graças ao seu aspecto atraente e sua fisionomia sempre serena, como pela sua atenção e cortesia, deliciava-se fascinado, ouvindo as minúcias dos costumes, do folclore, dos sonhos, dos ideais e das realizações de outros povos que viviam além das fronteiras da Judéia. Ágil de memória, tenaz indagador e jamais satisfeito em sua curiosidade sadia e construtiva, Jesus auria, emocionado, o conteúdo das histórias de outros homens e formava o amálgama do conhecimento psicológico e filosófico do mundo, que mais tarde tanto surpreendeu e ainda surpreende os seus biógrafos. Quem poderia supor que Jesus, o jovem filho de José, o carpinteiro, um moço de olhos esplendorosos, insaciável nas suas indagações de sabe-tudo, carregava nos ombros frágeis a cruz das dores e do sofrimento de todos os homens? Quem poderia prever a sua renúncia, o seu sacrifício e heroísmo diante da morte carnal para transfundir a luz do Cristo planetário às sombras do orbe terráqueo? Entre todas as mensagens trazidas dos mais longínquos lugares da Terra, era ele o portador, o genial compilador do mais elevado código moral de ajuda à humanidade. Essa assimilação rápida de verdadeira catadupa de conhecimentos os mais exóticos, difíceis e impossíveis ao homem comum causava espanto aos próprios rabis e intelectuais da época. Em breve, Jesus era conhecido como um homem de letras e de ciências que tudo sabia sem ter sido visto a estudar. A sua mente, como poderoso catalisador, num ápice de segundo, solucionava as equações mais complexas e concluía sensatamente sobre as premissas mais difíceis da psicologia e filosofias humanas. De um punhado de ideias, era como um jardineiro genial, que de um buquê de flores conseguisse descrever o aspecto formoso e o perfume encantador de todo o jardim policrômico.
Jamais Jesus precisou seguir os mesmos métodos didáticos dos homens terrenos, pois sua alma, como divina esponja sidérea, abrangia a síntese da vida terrena em toda a sua força e manifestação educativa. Sabendo e podendo acumular em si mesmo o quantum da vida psicofísica que o cercava nos dois planos, o oculto e o material, logo desenvolveu-se nele a força e a capacidade para ser o guia inconfundível dos homens ainda cegos pela sede de ouro, violência e ardor das paixões. Por isso, logo afirmou com segurança e o fez com êxito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem não for por mim, não irá ao Pai que está nos céus. Jesus, em verdade, anjo e sábio, formava o mais avançado binômio sidéreo no mundo material. Jamais existiu filósofo, líder religioso ou instrutor espiritual sobre a terra que tenha vivido em si mesmo uma realização tão integral como ele a viveu. Ninguém poderá igualá-lo em fé, coragem, renúncia e amor, pois além do seu despreendimento aos bens do mundo, dominou completamente as paixões humanas. O Cristo Jesus, portanto, ontem, hoje e amanhã, será sempre o mestre insuperável, porém, o homem sadio e perfeito, não o enfermo classificado pela patologia médica ou o espírito sob o rigor da retificação kármica. Arroz, salve! Olha, também acho prepotência dos nossos médicos, da nossa ciência humana, tentar diagnosticar o Espírito de Jesus com algum quadro médico, clínico, que seja da nossa cultura, sabe? Que seja de um conhecimento que a gente acha que desenvolveu. Porque, mano, Jesus foi um espírito à parte, diferenciado, né? Tipo, ele não foi um ser humano comum. Por seu corpo ser um corpo humano com a biologia, com a mesma biologia e fisiologia dos corpos de hoje, a gente pode achar na nossa prepotência que a gente pode diagnosticá-lo? Ok, só que ele não era só humano. Ninguém é só humano. Isso eu, você, mas o que a gente está se referindo aqui é que ele vinha de um outro lugar do cosmos. As coisas que se passavam com ele fisicamente, ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe. Não dá pra gente tentar enquadrar o que acontecia com o mestre a partir da nossa perspectiva humana limitada e medíocre. Sinceramente, aqui o mestre Ramatiz dá uma explicação razoável para o que acontecia com o mestre, né? Que inclusive a gente disse isso no vídeo anterior, que a atividade mental que o espírito dele construía era tão intensa, as relações sinápticas, aonde o mestre conseguia chegar mentalmente, era um campo tão vasto, tão extenso, e panorâmico, né? Porque por ele ser um espírito desperto para a consciência cósmica, ele via as coisas de uma forma panorâmica. Ele não via só o aqui e agora. Ele via toda a imensidão cósmica e conhecimento oculto que se entrelaçava com o aqui e agora, que construía aquele contexto e tudo que aquilo significava, o que aquelas pessoas eram, que nem elas sabiam, o que ele era, o que ele representava ali, o propósito cósmico daquilo tudo. Então a mente dele ia muito longe. E isso, obviamente, cobrava um preço para o corpo físico do mestre. Então faz sentido a gente pensar que o que acontecia fisicamente com o mestre não pode ser enquadrado a partir do diagnóstico humano científico medíocre. Não pode. Agora, já escutei por aí outros pesquisadores, estudiosos falando também outras coisas, falando que Jesus suava sangue porque ele estava numa relação hostil com o alto, porque seu pai, Javé, o Deus Criador, não estava tão satisfeito com o caminho que Jesus estava construindo na humanidade. Já ouvi pessoas, estudiosos, pesquisadores falando que Jesus suava sangue e passava por crises, porque ele sabia que ele estava desagradando ao Pai Maior, que não seria o Pai Maior, mas sim um demiurgo. Tudo muito complexo isso é uma perspectiva que a gente ainda não trouxe para o canal, mas que eu estou abrindo aqui para a gente pensar sobre isso também.
porque Ramatiz traz uma perspectiva, faz sentido a perspectiva que ele traz. A ciência humana não tem condições de diagnosticar cientificamente o que acontecia com o mestre. Vamos entender isso, gente, que a gente não tem essa capacidade, por mais que a gente tente, por mais que a gente ache que a gente pode fazer isso. A gente pode até falar, sair falando, mas considerar como verdade absoluta é outra coisa. E tem esse outro lado, desse outro estudo que diz que Jesus, todas essas coisas aconteciam com Jesus porque ele estava em constante tensão, porque ele sabia que ele estava desagradando a Javé e que Javé iria puni-lo. Mas eu ainda não desenvolvi essa perspectiva no canal. Mas, agora, muito legal, né? Isso da gente saber que, Jesus rodava por aí, ajudava a galera toda, sem distinção, egípcio, grego, africano. Ele conversava com as pessoas, ele gostava de estar com pessoas e de escutar elas falando, porque as pessoas contavam histórias, e isso para ele era estudo filosófico, estudo político, estudo cultural. E como já falamos em vídeos passados do canal, Jesus também não teve grandes acessos aos estudos, porque a família dele era pobre. Ele, em seus estudos básicos, aprendeu a Torá, porque todas as crianças hebreias da época tinham que aprender a Torá, a lei de Moisés, e foi isso. E o resto ele foi buscar na rua, o resto ele foi buscar nas encruzilhadas. Ele saiu de casa, ele estudou a vida mesmo, ele se relacionou com pessoas, ele conversou com pessoas, ele aprendeu com pessoas dos mais distintos lugares e das mais distintas culturas. E isso tudo trouxe a bagagem filosófica, cultural e política que o mestre tinha. E a sua bagagem espiritual era dele, da essência dele. Ele trouxe dos reinos angélicos. Então isso tudo é muito interessante, o quanto o conhecimento ele não está congelado. Ele não está congelado em livros, ele não está congelado nas escrituras sagradas, ele não está congelado nas escolas, no saber acadêmico, entendeu? O conhecimento está por aí no mundo. O conhecimento sou eu, agora é você, a partir do que você aprendeu. Bota fé? O conhecimento ele está aí para a gente buscá-lo, não só de uma forma específica quadrada, de muitas formas. Massa, Jesus era um conhecedor, ele era filósofo, um dos maiores líderes espirituais que nós temos até hoje. E ele não estudou da forma que a gente acha que hoje as pessoas têm que estudar, tá? Ele foi atrás mesmo do estudo, se relacionando. E essa é a riqueza do nosso ensino de hoje. Valeu, valeu? Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, na Marie, câmbio desligo.